Palavra de Deus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, traz uma mensagem de vida para nós. No capítulo 6 do livro de Mateus, a partir do versículo 25, mesmo assentado, com toda a reverência, vamos acolher a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa é a palavra viva do Deus vivo. Obrigado, Deus, por essa palavra santa, por essa palavra que aponta caminhos, por essa palavra que traz resposta, conforto, consolo e tudo mais que nós precisamos. Fala pelo teu Espírito aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Você se sente uma pessoa ansiosa? Você está ansioso? A ansiedade tem visitado você todos os dias? Alguns dias você tem sentido falta de conforto, tem sentido um desconforto no seu coração. Como falamos ainda há pouco, a sua pressão tem sido modificada constantemente, ela tem sido alterada, tem tido picos diferenciados. Você tem colocado o seu futuro na frente do seu presente. O Senhor Jesus está dizendo aqui para nós, Ele se encontra aqui numa situação de dar uma palavra de vida para os seus discípulos. Anteriormente, os escribas e os fariseus haviam incomodado Jesus. Aliás, eles sempre incomodavam Jesus, sempre procuravam um meio de levar Jesus a um desconforto, tirar Jesus do sério. Mas Jesus sempre tinha uma pronta resposta a eles. Nos dois versículos anteriores, no versículo anterior ao que nós lemos, versículo 24, Jesus diz para os seus discípulos que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá para agradar a gregos e troianos. Ou você agrada a Deus, ou você agrada ao mundo. Quem você tem agradado? Jesus então
se dirige aos seus discípulos, porque ele percebe que aquele desconforto farisaico estava incomodando os seus discípulos. Certamente os discípulos de Jesus amavam Jesus, e à medida que Jesus sempre era colocado em algum tipo de embaraço, os discípulos ficavam preocupados, e Jesus sempre tinha que dar uma palavra de conforto para eles. Jesus então diz para eles, para não ficarem ansiosos. O que é a ansiedade? Ansiedade, de maneira muito simples, é quando você tenta trazer o seu futuro, ou aliás, quando você traz o futuro para o presente. Quando você coloca o seu futuro no seu presente, você não vive o presente, você vive uma coisa que não está ainda para você. Você de repente se preocupa com a dívida não, com a conta que você tem que pagar. Digamos que no dia 20, hoje ainda é o dia 11, você já está trazendo o dia 20 para o dia 11, então você está com 9 dias de preocupação, e certamente amanhã, dia 12, 13, 14, você vai ficar ansioso até o dia 20, ou até a situação, ou até a condição em que você possa estar pagando aquela conta antecipada. Mas até o dia 20 é crédito, débito é quando chega o dia 21, você não pagou, então você está devendo já, você está no débito, e muitas pessoas ficam sofrendo por antecipação, quando tenta trazer aquilo que está lá na frente para o agora. Tanto que Jesus fecha essa perícope aqui, lá no versículo 34, dizendo: basta ao dia o seu próprio mal, basta o hoje para você, até meia-noite é hoje, então se preocupe com as coisas de hoje, as coisas de amanhã virão amanhã, meia-noite 1, ou 6 horas quando você acordar. Então vamos nos preocupar com cada dia. Lembra de Marta? Marta, você já tirou o pó da estante, já varreu debaixo da mesa, você está arrumando o copo aí. Marta, você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, basta uma coisa de cada vez. Você está preocupado com muitas coisas, basta uma coisa de cada vez. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Descansa, Marta, relaxa, Marta. Muitas das vezes fazemos como Marta, queremos fazer um monte de coisa. Eu sou workaholic, eu sou o cara que faz tudo ao mesmo tempo, eu consigo ler um livro e fazer embaixadinha, faça embaixadinha na hora certa, só embaixadinha, leia o livro na hora certa, só o livro. Quando você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você não faz bem em todas as coisas, você faz meia sola em cada coisa. Faça uma coisa de cada vez. É isso que Jesus está falando em outras palavras. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, ou de beber, ou mesmo de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é a vida mais do que o corpo, não é a vida mais do que a veste. Muitas das vezes a gente se preocupa com as coisas que estão relacionadas a nós, nos preocupamos mais com a comida, com aquilo que bebemos, ou com aquilo que vestimos, do que se preocupar com o nosso próprio bem-estar. Muitas das vezes queremos o bem-estar por uma boa gastronomia, por uma boa roupa, ou por, como ele diz aqui, comida, bebida, uma boa comida, uma boa bebida, um bom vestimento. Muitas das vezes nos preocupamos com aquilo que é secundário, e não nos preocupamos com aquilo que é primário, que é primordial. Adão e Eva não se preocupavam com comida, porque tinha comida para eles. Não se preocupavam com roupa, eles ficavam nus no jardim, e não havia problema algum com isso. Quando eles passaram a se preocupar com roupa, houve problemas, porque Deus disse para eles: quem disse que vocês tinham que se preocupar com roupa? A gente percebeu que estava nu, mas a nudez nunca foi problema para vocês, por que agora é? Por acaso vocês não fizeram aquilo? Por acaso vocês não comeram da árvore do meio do jardim? Comeram? Sim, comemos, porque a mulher, a culpa é dela, que o Senhor me deu, a culpa também é do Senhor. Então, quando nós deixamos aquilo que é primordial e focamos naquilo que é secundário,
terciário ou mesmo desnecessário, nós perdemos aquilo que é fundamental, saímos do foco. E Jesus disse então para os seus discípulos, não se preocupar com aquilo que Deus nos providencia. Ele dá exemplo aqui, observe as aves dos céus, elas não ajuntam em celeiros, elas não se preocupam em armazenar o alimento, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, e vocês valem muito mais do que as aves que não cuidam disso. Vocês valem muito mais do que as aves. O Pai cuida das aves que não se preocupam com o alimento, e vocês são muito mais importantes para Deus do que as aves que Ele cuida, sem elas se preocuparem com o alimento. Em outras palavras, Deus está dizendo, descansa no Senhor, ore sim pelo pão de cada dia, mas descansa no Senhor. E o salmista diz, aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Não é que você é um preguiçoso, é que você descansa no Senhor, você confia no Senhor. A pandemia vai passar, essa pandemia não é o obituário da humanidade, não é o epitáfio da humanidade, essa pandemia não tem a última palavra na vida da humanidade. Assim como houveram várias e passaram, essa também vai passar, para a glória de Deus, e que nós possamos aprender com essa situação. Quem tem espírito, todos nós temos espírito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem olhos para ver, veja o que Deus está mostrando para a igreja. A pandemia não tem que nos trazer ansiedade. É claro que a gente tem que ter os nossos cuidados, a máscara, o distanciamento, asepsia nas mãos, se deslocar de casa o mínimo possível. Temos que fazer a nossa parte, sim, mas mesmo nós nos cuidando, nós corremos o risco de sermos infectados. Quantas pessoas se cuidaram, foram infectadas e muitos perderam as suas vidas. Isso não tem que nos trazer ansiedade, tem que nos colocar em modo de cautela, cuidado, zelo próprio. Então Jesus diz que nós temos que descansar em Deus que cuida das aves, e Deus nos ama muito mais do que as aves. As aves não se preocupam, pois Deus sempre cuida delas. O ser humano é a coroa da criação. Deus criou tudo e só então depois colocou o homem no jardim. Se preocupou tanto com o homem que Ele deixou o homem para ser criado quando tudo já estava feito. Veja como Deus ama o homem mais do que tudo nessa criação. O ser humano é a coroa da criação. Deus cuida de você. Não importa a maneira que você esteja vivendo, o problema que você esteja passando, Deus está olhando para você. Ele está esperando que você confie nele. Versículo 27 diz ainda, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou seja, alguma medida a mais ao custo da sua vida? Por mais que você tenha um plano de saúde, você não pode garantir que aquele plano de saúde vai aumentar a sua vida. Muitas pessoas têm plano de saúde, se cuidam bem, nem por isso tem garantia de que vai ficar vivo por causa do plano de saúde ou do cuidado que você tem com a sua saúde. Não há problema algum em ter plano de saúde, não há problema algum em ter dinheiro, ter a despensa cheia. A questão é que muitas das vezes nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar nessas coisas, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A ansiedade nada nos acrescenta, pelo contrário, ela tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade, ela tira a beleza do hoje, ela cega os nossos olhos para que não vejamos a beleza.
Já contei aqui, mas repito. Certa vez eu comecei a contar as minhas tristezas pela manhã. Algum tempo atrás, lá nas águas amazônicas, Ouro Preto, Rondônia, eu comecei a reclamar da vida. Ah, Senhor, aconteceu isso e tal, tal, tal. E comecei a enumerar os males que haviam me sucedido. Eu cheguei até o número 7, aleatório, né? E aí vi que estava muito ruim. Meu Deus, 7 coisas ruins já me aconteceram. Aí Deus falou comigo: comece a contar as bênçãos agora. Eu comecei a contar. E quando já estava na bênção de número 22, eu parei. Deus falou comigo assim: está vendo só? Você estava focado em coisas ruins, estava sofrendo. Quando você passou a focar em coisas boas, nas bênçãos que eu havia dado, que eu tenho dado para você, veja como melhorou. Lembra do hino? Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Jesus também manda olhar para os lírios. Ele diz que esses lírios, versículo 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer deles. Os lírios do campo, no versículo 28, eles não fazem nada para serem bonitos, e é Deus quem os veste. E Salomão, com toda a sua riqueza, não se vestiu como a qualquer um deles. Versículo 30 diz que o Senhor os veste, assim como Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, Deus cuida dos lírios do campo, mas eles murcham e são jogados fora. E nós não somos jogados fora. Deus nos ama. Deus não nos criou para sermos jogados fora, como o lírio que murchou, era belo, mas que depois de murcho, não serve para nada. Deus tem nos prometido a eternidade em Jesus Cristo. O Deus que cuida dos lírios do campo, se preocupa com você. O Senhor está dizendo para nós, que não temos que ficar ansiosos, nem pela comida, nem pela bebida, nem pelo vestimento. Versículo 32, o Senhor está dizendo: os gentios, pessoas que vivem sem Deus, são eles que se preocupam com o supérfluo. Primeiro eles focam na comida, focam na bebida, focam no vestimento, focam nas coisas materiais. Mas nós temos que focar em Deus, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus tem uma resposta para a sua pergunta. Deus tem a solução para o seu problema. Não fique ansioso. Lembra da minha esposa na pregação dela, de domingo à noite? Ela tinha um problema no coração, e sempre falava: eu tenho um problema. Até que numa oração ela disse: eu não tenho mais um problema, porque eu já coloquei ele diante de Deus. Então agora, o problema do meu coração é com Deus. Se vai entrar no bisturi ou não, é com Deus. E ela entrou no bisturi, está com a válvula lá, novinha em folha, tem quase 10 anos com aquela válvula, está saltitando aí, como ela gosta de saltitar. Então, a ansiedade tem que ser lançada nas mãos de Deus. Não é isso que diz o apóstolo? Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Amados, Deus espera que nós vivamos uma vida de intimidade com Ele. Buscai, pois, em primeiro lugar, buscai, antes de tudo, antes de buscar o pão de cada dia, antes de buscar a bebida de cada dia, antes de buscar o vestimento necessário, busque o reino de Deus e a sua justiça, e vem roupa, vem bebida, vem vestimento, todas as demais coisas, pagamento de dívida, emprego, fim da pandemia, tudo mais vos é acrescentado, porque o foco não está no problema, o foco está em Deus. Deus espera que nós vivamos uma vida de intimidade com Ele. Ele nos ensinou o caminho é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Um grande estadista americano, Thomas Jefferson, gostei da frase, ele disse o seguinte: quando o mundo estiver unido em busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá, enfim, evoluir a um novo nível. Quando o foco não for mais o poder, não for mais o dinheiro, então a sociedade poderá evoluir a um novo nível. Que nós possamos pegar emprestado aqui as palavras do Thomas Jefferson e buscar o conhecimento do Senhor, buscar o reino do Senhor e a sua justiça, que tudo mais nos será acrescentado e nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos, porque Deus tem para nós muito mais do que tudo aquilo quando pedimos ou pensamos. Amém? Você pode se colocar de pé? Você pode aplaudir o Senhor? Erga a sua mão, vamos confiar no Senhor. Tudo que Ele tem para nós é para nós. Tomemos posse, é nossa herança. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, cultuando ao Senhor até agora, e pretendemos continuar cultuando também no caminho de volta para casa, cultuar nas nossas casas, no anoitecer hoje, no amanhecer amanhã. Queremos cultuar o Senhor até que o Senhor volte para nos levar, para juntos vivermos por toda a eternidade. Atenda ao clamor desse filho que te adora até agora. Ouça o pedido dessa mulher. Ó Deus, tome a sua ansiedade, ó Deus, e coloque em lugar da ansiedade a paz, a tranquilidade, o domínio próprio, a longanimidade. Ó Deus, coloque os frutos do Espírito, meu Pai, no lugar da ansiedade. Remova tudo aquilo que tira a paz, tudo aquilo que ocupa um lugar indevido. Liberta aqueles que são prisioneiros da ansiedade, Senhor. Liberta para a glória do Teu nome, Pai, para viver a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Esteja agora, ó Deus, nos levando de volta para os nossos lares, na bênção do Senhor. E se o dia de amanhã nos pertencer, que possamos despertar para mais um dia na Tua presença, para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Assim oramos agradecidos, certos da Tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. As palmas glorificam ao Senhor.